Bom dia aos amigos e amigas do canal YouTube. Aqui estou mais uma vez para fazer uma gravação ao vivo dos escritos que nos foi revelado no período de 6/6/2002 a 12/8/2009. São 151 capítulos com quase 7.000 versículos. A gente está estudando o versículo 27 da parte sem letra, com o seguinte tema: negociando, vendo o lado oposto e suportando a força da palavra variável. Esse assunto ele tem 50 versículos. A gente começou a estudar ele do versículo 1 ao versículo 25. Aí depois a gente continuou ele, né? Peraí, acho que eu não marquei não. Não vai dar pra... Pois bem, a gente estudou ele do versículo 1 ao versículo 16. Aí depois a gente continuou do versículo 17 ao versículo 25. Hoje a gente vai continuar a partir do versículo 26. Versículo 26. E só ganha força e efeito se o acusado estiver preso ou vinculado ao segredo do mesmo tipo de obra cobertada, que é coberta a verdade do ato da acusação, para que não seja condenado, a qual tem a outra verdade que justifica e salva. Vamos repetir mais uma vez o versículo 26. E só ganha força e efeito se o acusado estiver preso ao vínculo do segredo. Então aqui está se referindo, irmão, às acusações que são produzidas como negócio, né? Um recurso que eles usam, né? Para tirar o direito da pessoa, né? O direito que geralmente é um concorrente, né? Quem faz isso aí é concorrente. E geralmente é o setor público, né? Porque o setor do público, ele não é imparcial, ele é parcial, ou seja, ele é um concorrente das pessoas, dos moradores, das pessoas comuns, né? Então eles produzem a acusação nas pessoas, né, para poder, né, tirar o direito, usurpar o direito dele, né? Ou seja, escravizar ele, né? Porque o acusado, ele não tem direito de se justificar, né? Porque ele está sob acusação, né? Do mesmo tipo de obra cobertado, que acoberta a verdade do ato da acusação, né? Então, se ele estiver preso, se ele estiver vinculado a esse mesmo sigilo, né, perverso aqui, desses acusadores, não tem como ele se justificar-se, né? Por quê? Porque ele vai tratar como inexistente, né, a produção da acusação, né, que desfaz, né, esse recurso, né, esse recurso que eles criam, né, para poder usurpar o direito dele, né, para que não seja condenado, a qual tem a outra verdade que justifica e salva, né? Então, se ele não ficar preso a esse segredo, né, a esse segredo dos acusadores, ou seja, se o segredo dele for outro que revela a verdade, aí essa acusação aqui é desfeita, esse recurso é desfeito pela verdade, né? Porque foi produzida especialmente, né, para usurpar os seus direitos, né? Ou seja, é uma ação ilegal, né? Mas como é feito secretamente, né? E esse acusado está no vínculo desse segredo aqui, esta, essa acusação é tratada como legal, né? Como, como não foi produzida, né? Porque não é revelado isso aí, né? Já com a verdade, que elimina o segredo, essa acusação é tratada como ilegal, né? Porque ela foi produzida, né, por autoridade que deveria não produzir, né? Ou seja, eles abusaram da autoridade dele
para produzir essa acusação para poder extorquir, né, escravizar a pessoa, né? É a mesma acusação que produziram contra Jesus, né? A Jesus, eles financiaram um testemunho falso para acusar Jesus, né? Dizendo, né, que ele derrubaria aquele templo e edificaria em 3 dias, né? Se referindo ao templo feito por mão de homem, a qual Jesus se referia ao templo, né, do Deus vivo, né, que era o corpo humano, né? Versículo 27. É bom lembrar que este poderoso recurso somente tem poder amplo no negócio se a verdade for mantida ocultada ou revelada sem o uso de outra verdade que justifique salvo o acusado, para que permaneça presa a consciência do acusado, né? Então, aqui nós estamos falando de um recurso bastante usado no Brasil, né? Por que no Brasil? Porque o Brasil é um país pobre, né? E ele é mantido na pobreza através dessas acusações, especialmente sobre as autoridades e também sobre o povo, né? Eles produzem essas acusações para incriminar as pessoas, para tirar o direito dele, tirar a autoridade dele, né? E nós temos casos aí muito conhecidos, né? O caso, por exemplo, do presidente Lula, né? Que estava no auge do seu governo, né? Um governo excelente. E aí eles produziram, né, essa acusação, né? Para poder tirar a autoridade dele, tirar o direito dele e desmoralizar, né, o governo e até caçar, né? Que foi o que aconteceu mesmo com o governo, né? Então isso aí é bastante usado também no meio do povo, das pessoas que incomodam, né, esses mafiosos, né? Eles produzem a acusação especialmente para tirar o direito dele e escravizar ele, né? Vamos repetir o versículo 27. É bom lembrar que este poderoso recurso somente tem poder amplo no negócio se a verdade for mantida ocultada ou revelada sem o uso de outra verdade que justifica o acusado, né? Então, esse recurso somente tem poder amplo, né? É o que a gente falou. Se a verdade for mantida ocultada, ou seja, pelo segredo, né? Se o acusado estiver vinculado ao mesmo segredo, né? Esse recurso tem muito poder, né? E ele funciona. Ou revelada, ou revelar a verdade, né? Sem o uso de outra verdade que justifica o acusado, né? Então, revelar uma verdade lá, mas não revelar a verdade, né? Que justifica o acusado. E qual é a justificação do acusado? É que esse recurso foi produzido especialmente para isso, para escravizar, para extorquir o direito da pessoa, né? Então é um crime contra a pessoa humana, esse crime aí, né? Para que permaneça presa a consciência do acusado, não? Então, se ele não tiver com essa verdade que nós apresentamos que justifica ele, ele vai ficar preso, né? Na consciência, porque ele não tem esse conhecimento, ou seja, ele é ignorante para esse caso, né? Então ele não vai usar o recurso da verdade que justifica e salva ele, né? Que revela, né, a produção arquitetada de acusação para incriminar ele, né? Versículo 28. Se entre os habitantes da casa houver alguém que já tem alguma acusação já produzida sob sigilo, eles poderão suscitar a acusação para ser usada como recurso no negócio. Vamos repetir mais uma vez o versículo 28. Se entre os habitantes da casa, que tem se referindo à família, né, que está sob acusação, né? A gente deu um exemplo de uma família, né? Então a gente citou aqui nesse assunto, né, os habitantes dessa casa. Houver alguém que já tenha alguma acusação, né? Alguma acusação, né, de crime, de qualquer coisa, né? E o que que eles fazem? Já produzidas sob sigilo, eles poderão suscitar ela, né, para ser usada como recurso, né? Para ser usada como recurso no negócio, né? Para negociar com ele usando essa acusação, né? Aí quando eles exigem o direito dele que foi tirado, ele diz: você não tem direito nenhum porque você está sob acusação, você tem que ficar calado, né? E aí ele, como ele não tem o recurso da verdade que justifique e salva, né? Porque ele foi preservado na ignorância, sem o conhecimento disso, aí ele aceita, né? Aí ele vai negociar aceitando aquela acusação. Ou seja, em vez dele exigir o direito dele, ele vai tentar se defender daquela acusação, né? Buscar recurso, inclusive dinheiro, né? Porque essa acusação aqui mais é para extorquir dinheiro dele também, né? E outras coisas também, né? Versículo 29.
Duas verdades devem ser acionadas, a que revela o ato da acusação e a outra que revela sua prévia produção, especialmente para ser usada como acusação. Essa última deve justificar o ato do acusado e o livrar já como vítima, não mais acusado. No entanto, terás que não mais praticar tal erro. Vamos repetir mais uma vez o versículo 29. Duas verdades devem ser acionadas. Que duas verdades é essa? A que revela o ato da acusação, ou seja, aquela produção que foi feita especialmente para acusar ele, né? E a outra que revela a sua prévia produção, que foi produzida especialmente para isso, que faz com que, né, essa ação seja justificada e ilegal, né? Porque ela foi feita especialmente para incriminar ele, né? Isso aí não se pode fazer, é um grave crime contra a pessoa humana, né? Mas como não foi revelado, né, essa ilegalidade, a acusação permanece, né? Especialmente para ser usada como acusação, né? Então a produção ela foi feita especialmente, né, para ser usada como acusação, né? Mesmo que a pessoa, né, tenha cometido tal crime a qual eles acusam, né? Mas ela foi previamente, ou seja, houve a intenção maligna, né? E a pessoa talvez não sabia, inocente, né? E entrou naquela armadilha, né? Então aqui pode anular, né? Só que é o seguinte, ela pode ser anulada, mas ele não pode praticar tal erro mais, né? Se ele praticar, ele se torna conivente ao caso, né? Essa última deve se justificar o ato do acusado, né? Justificar ele que foi produzido especialmente, né, para incriminar ele, né? E o livrar já como vítima, né? Então, no momento que ele usa essa verdade aqui, que aponta a prévia produção da acusação, ele já está na posição de vítima. E as pessoas que produziram, acusado, que geralmente é a autoridade, hein? Abusaram da autoridade de forma secreta, né? É por isso que essas operações secretas ocorre tanta coisa suja que você não imagina, irmão. É. Não pode revelar, né? É tudo que é sujo, é por isso que é secreto, né? Não mais acusado. No entanto, terá que não mais praticar tal erro, né? Ele tem que não praticar para não se tornar conivente, porque se ele voltar a praticar, ele já está num jogo aí, digamos assim, como personagem dos próprios acusadores, para tentar aí desmoralizar, né, essa interpretação da verdade que justifica ele, né? Já para dar direito novamente aos acusadores, né? Ou seja, eles fizeram parceria, né, para praticar novamente esse ato, né, para se tornar uma coisa banal e aí tirar o efeito forte da verdade, né, que justificou ele e salvou, né? Isso aí poderá acontecer, sim, né? Versículo 30. Depois de ser revelado o ato do acusado e justificada a acusação, ele já não ele já está na condição de vítima, poderá exigir recompensa por terem o envolvido no ato criminoso e a verdade do caso revela direito por danos morais. Então aqui se trata do verdadeiro danos morais, irmão, né? Cometido pelos próprios superiores, né? Aqui, ó. Depois de ser revelado o ato do acusado, depois de revelado, né? Porque veja bem, toda descoberta de crime tem a consequência. No caso aqui foi um crime que sempre eles praticaram que estava acobertado, né? Por causa do sigilo, né? E aí a verdade revelou esse crime e aí vai trazer as consequências, né? De todo, porque muitas pessoas foram vitimadas, né? Por causa do sigilo e está sendo vitimada até hoje, né? Por causa do sigilo, eles fazem isso sem qualquer receio, porque o sigilo garante essa garantia para eles, né? Depois de ser revelado o ato do casado, justificado a acusação, justificado, ou seja, a acusação foi produzida especialmente para ser uma acusação, né? Ele já na condição de vítima, só que ele não pode mais praticar esse crime, porque se ele praticar, ele se torna conivente, né? Aí as coisas podem virar contra ele de novo, né? Poderá exigir recompensa ou ter envolvido no ato criminoso, né? Porque ele foi inocente no caso, ele não sabia que estava sendo produzida uma acusação para ser usado para extorquir o direito dele, né? Então
ele poderá exigir, né, por estar inocente no caso, né? E a verdade do caso, o revela direito por danos morais, né? Aqui são os verdadeiros danos morais, né? Porque danificou ele moralmente, né? Colocou ele na posição de um criminoso, né? Na verdade, ele pode até ter praticado o crime que eles acusam, né? Mas só que foi previamente planejado, né, para ser usado como acusação, né? Ou seja, ele se envolveu numa trama, né? De quem não deveria fazer trama, assim, e sim poderá ver o certo e errado sem essa produção secreta, né? Porque a partir do momento que ocorreu a trama, usada pelas próprias pessoas que vão julgar ele, acusar ele, se trata de um crime produzido pelos próprios acusadores aqui, né? Então, revela direitos por danos morais, né? Ele tem que exigir esse direito, né? Daqueles que sempre, porque essa acusação também ela foi produzida para extorquir principalmente dinheiro dele, né? Então é um crime, é o mesmo crime da pessoa que te rouba, que te assalta, né? É o mesmo crime. E ainda produzido por pessoas que deveriam não produzir, não fazer isso, né? Porque os próprios acusadores, né, produziram isso, né, para ser usado como acusação. Aí não pode, né? Aí não pode, eles arquitetaram isso secretamente, tudo garantido pelo sigilo, né? Então, irmão, aí a gente vai encerrar por aqui, depois a gente continua, né, a partir do versículo. Vamos ler mais o versículo 31, né? Se todos os integrantes da casa conseguirem livrar-se das acusações com o uso das interpretações e manter-se unido, pode com prazer aceitar a verdade, podendo acionar todos os poderes dados por ela, tanto ao que se refere defesa como avanço. Vamos repetir mais uma vez o versículo 31. Se todos os integrantes da casa conseguirem se livrar das acusações, né, com a verdade, né, deverá se livrar, se caso eles estão fundamentados na verdade, né. Agora, se eles não tiver, né, se eles tiver ainda meio ainda, talvez poderão ter dificuldade, né, para livrar-se dessa acusação, né. Por quê? Porque a partir do momento que eles vão passar a usar essa interpretação de que aponta a produção secreta prévia de acusação, né, porque se trata de uma defesa nova, né, de um recurso novo, e que ele tem que ser programado, ele tem que ganhar força, né? Então, a princípio, se eles não tiverem fundamentado na verdade, esse recurso poderá não ter muito efeito, né? Então, eles têm que se fundamentar nele, né, divulgar, né, para que ele possa ganhar força, né, efeito, né? Porque tudo que vai se estabelecer, ele tem que ser divulgado e levado às pessoas para que as pessoas aceitem, né? E se as pessoas não aceitarem, ele não ganha força, né? Se todos os integrantes da casa conseguirem se livrar das acusações com o uso da interpretação e manter-se unidos, poderão com prazer aceitar a verdade, podendo acionar todos os poderes dados por ela, né? Então, no momento que você aciona a verdade, ela te dá o poder, né? Poder de fortalecer-se nessa interpretação de defesa, né? Inclusive, né, exigir direito, né, para os danos morais, né? No entanto, tanto ao que se refere defesa, né, ou seja, defesa como ataque, ou seja, avançar, né, com esse direito garantido, né, para que outras pessoas também possam se beneficiar deles, né, e como vítima, né. Só que essas pessoas não podem praticar tal ato, porque se eles praticar, né, aí eles já estão coniventes, já fizeram acordo com os acusadores, né, para difamar, digamos assim, essa defesa, né, esse recurso, né. Desmoralizar ele, poderá acontecer isso no princípio, né? Mas depois que ele ganhar força, né, ele se estabelece de vez, né? Então a gente vai parar por aqui, o versículo 31, e que Deus possa abençoar todo mundo em nome de Jesus.